Boa noite, todos sejam bem-vindos que conosco participam desse culto que a Igreja Batista da Jaqueira presta ao Senhor nosso Deus. Que haja em cada um de nós o mesmo sentimento que existiu no coração do rei Davi quando assim se expressou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nesta noite, cada um de nós possamos render um culto que seja agradável ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Leitura bíblica em uníssono, Salmo 51, versículos 1, 2 e 7. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo
doce sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Leitura bíblica em uníssono, Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória.
Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Olá, irmãos. Chegamos agora a mais uma parte do nosso culto, a parte reservada para a dedicação de nossas vidas e também dos nossos bens ao Senhor. É um momento especial reservado para os membros e congregados da nossa igreja, mas aqueles que também estão nos visitando, fiquem à vontade para também, se desejarem e assim estiverem no coração, também participarem. Tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar.
Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de nos trazer em Tua casa, Pai. Que nós possamos realmente ser luz para a vida das pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Senhor Deus, eu te peço pelas pessoas que estão hoje no leito de um hospital, Senhor Deus, que Tu envie cura, Pai, que Tu seja a cura dessas pessoas, não só a cura física, mas principalmente, Pai, pela física espiritual, que elas venham te conhecer, Senhor Deus. Pai Santo, eu também te peço pela nossa igreja, estamos reiniciando um novo trabalho, e que tudo o que fizermos, ó Pai, aqui, seja para crescimento de Teu nome aqui na terra. Tudo isso eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica em uníssono, Isaías 55, versículos de 8 a 11. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus estão mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. A chuva e a terra descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Queremos orar e agradecer a Deus por esses dízimos, essas ofertas e essas vidas dedicadas ao Senhor nesse momento. Oramos. Pai querido, estamos diante de Ti para Te agradecer pela nossa vida. Te agradecer pelas bênçãos que Tu nos dás a cada dia, pelo sustento, por todas as graças maravilhosas que nós temos. Te agradecemos pelos dízimos e as ofertas que foram dedicadas a Ti. Te agradecemos pelas vidas que se colocaram diante de Ti nesta noite e neste dia. Pedimos-te, Pai Santo, para que Tu venhas abençoar cada um de nós, para que possamos sempre estar debaixo da Tua graça e Te servir cada vez mais e sentir a Tua presença em nossas vidas e louvar e glorificar o Teu santo nome por isso. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pelas Tuas bênçãos e pela Tua graça sobre a vida de cada um de nós. É isso que nós oramos e agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso,
supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor André Ferreira, direto da primeira igreja batista em Brejo da Madre Deus, Pernambuco. Eis-me aqui. Quero convidar vocês para orar, compartilhar, divulgar a campanha de missões estaduais Compaixão Eu Tenho, aonde esse tema tem tudo a ver com o meu chamado para atuar em missões estaduais. Quando era seminarista dessa amada igreja, no Ministério de Evangelismos e Missões, com o professor Ades Correia, ela nos enviava para diversos campos missionários no estado de Pernambuco, aonde nós ia realizar EBF, aonde nós ia dar palestra, conferências, capacitações, diversas atividades, e fora as viagens missionárias. Então, com isso, eu conheci na prática o campo missionário, a sua dificuldade, a plenitude do trabalho dos missionários em nosso estado de Pernambuco, aonde no último semestre do meu curso de teologia, eu decidi, motivado por vocês, amada igreja, a ser um missionário. E no ano de 2012, quando eu tomei posse aqui, em novembro, eu comecei a sonhar de ver minha foto no quadro de missionário da Convenção Batista de Pernambuco. E no ano 2013, quando saiu a minha foto no quadro, eu chorei de emoção, muito feliz de ver que até aqui nos ajudou o Senhor. E dizer, meus amados irmãos, que foi esse tema de missões estaduais que me trouxe para ser missionário nessa belíssima cidade, onde a igreja estava passando por grande dificuldade. E convidado pelo pastor Amaro Roberto, da primeira igreja batista do Recife, ele que é pastor do Ministério de Evangelismo e Missões daquela igreja, me convidou a conhecer sem compromisso o campo missionário. E chegando aqui, logo de cara amei a cidade, seu contexto, suas serras, e deparei com a igreja, realmente, totalmente, de certo ponto, sem pastor. A igreja afastada, cheia de lodo, casa pastoral no início da reforma, as irmãs todas querendo um pastor,
para poder conduzir, para poder representar a igreja. E na quarta-feira que eu estive aqui pela manhã e fiquei para o culto à noite, a irmã Dalgisa orou a Deus pedindo ao pastor: Senhor, manda o pastor, os pastores vêm aqui e vão embora, a gente não pode pagar um salário, precisamos de um pastor, Deus, manda um pastor que queira amar a gente, que queira trabalhar conosco aqui, meu Pai. E chegando na pousada para dormir, o pastor Amaro Roberto perguntou: você vai pensar? Eu disse: eis-me aqui, eu vou ficar. Ele: o quê? Eu vou ficar. A igreja precisa de mim, a Convenção Batista precisa de mim. Então, nesse contexto, em Mateus, capítulo 9, versículo 36, que diz assim: a ver a multidões, teve compaixão delas, porque estava aflita, desamparada, como ovelha sem pastor. Então, minha motivação foi a compaixão pelo o meu estado de Pernambuco, de servir a minha Convenção Batista, de representar vocês aqui, amada Igreja Emmanuel Boa Viagem. Nosso ministério está atuando aqui em várias frentes nessa pandemia. Muitos idosos, pessoas que moram só, que não podiam sair para comprar remédio, alimento, a gente se prontificou a auxiliar. Pessoas que adquiriram o vírus da Covid-19, que nós, eu e minha esposa, ajudamos. Ela preparava refeições, eu comprei as quentinhas e levava para as pessoas de manhã, de meio-dia e à noite. Crianças da rede pública municipal, que não tem um celular para estudar, que não tem como imprimir a lição. Meus filhos estão auxiliando aquele que procura a igreja para essa ajuda. Então, meus amados irmãos, você da Emmanuel é a presença, e quando estiver aqui, na última viagem missionária, fez toda a diferença. Impactou a cidade. A rádio comunitária agradeceu de manhã, de meio-dia e à noite. A ABAS, Associação Batista de Assistência Social, mandou aqui um contêiner de roupas que foi doada a toda a comunidade. Nesse ano foi um tremendo frio e muitos tiveram agasalhos, lençóis e outros tecidos. Então, vocês, amado povo batista, amada igreja, é a presença que faz diferença. E meditando na palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 4, no versículo 12 da parte B, um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Você é a terceira dobra que nos dá força, que nos sustenta para cada ano poder trabalhar firmemente na obra missionária. Minha amada Igreja Emmanuel, obrigado por tudo. Contamos com vocês para divulgar, orar e contribuir para essa campanha. Um grande abraço de fé do seu amigo, pastor André Ferreira. Fique com Deus. Gostaria de que meditássemos brevemente nesse instante na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, lendo os versos de 13 a 16. Romanos, capítulo 1, versos de 13 a 16. E assim então nós lemos. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós temos o apóstolo Paulo aqui compartilhando um pouco da sua própria experiência. Ele está na cidade de Corinto, é o que se identifica desta carta que ele escreve aos crentes em Roma. Ele está em Corinto e nesse momento é muito provável que ele teve um certo tempo de paz, porque ele pôde preparar aqui uma carta sistemática, onde a fé é esboçada de uma forma muito clara.
Muitos têm se convertido ao Senhor Jesus Cristo, a fé em Cristo, apenas pela leitura desta carta. E também, aqui ele trata desde o princípio da questão da salvação por meio da fé. Nesse primeiro capítulo, logo aqui, ele esboça a sua intenção de pregar o Evangelho também àqueles que estão em Roma, de compartilhar com a igreja. Aquela era uma igreja que ele ainda não tinha visitado, mas ele se dispõe a fazê-lo. Nos versículos que antecedem estes que acabamos de ler, ele vai dizer que já teve o desejo e ora pelos crentes em Roma há bastante tempo. E a partir do versículo 13, ele então diz: muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. O propósito de Paulo ao visitar a igreja de Roma é de poder ensinar aquela igreja, é de poder pregar o Evangelho aos demais em Roma. Nós que conhecemos o ministério do apóstolo Paulo, nós sabemos que ele chegou a Roma, sendo que ele chegou a Roma preso. Ele chega a Roma pela acusação de pregar no nome de Jesus. Ele é preso em Jerusalém, é transferido para Cesareia, e ali ele passa 2 anos preso, até que ele apela para Roma e é levado preso até Roma para ser julgado diante do tribunal de César. Ele chegou não da forma como planejaria ter chegado, mas Deus vai nos utilizando de todas as formas para aquilo que Ele tem como propósito na nossa vida. E então o apóstolo aqui, ele compartilha com os crentes em Roma esse seu desejo de chegar até lá, porque ele vai continuar dizendo: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. É bom esclarecer que a palavra bárbaro aqui, era esse o nome dado a pessoas que não tinham a cultura grega. A cultura grega havia se espalhado em todo o mundo, com o império estabelecido, confirmado por Alexandre o Grande, e o seu interesse na educação. A biblioteca de Alexandria era um fenômeno. Alexandre então procurou espalhar a cultura grega em todo o mundo de então, e aqueles que não tinham essa cultura eram chamados então os bárbaros, os que não tinham essa cultura grega. Paulo diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, eu sou devedor tanto a sábios como a ignorantes, eu sou devedor diante de todas as pessoas. Será que a gente já parou para pensar que quem conhece a verdade do Evangelho torna-se devedor, assim, desse Evangelho para com as outras pessoas? Como é que isso se dá? De que forma é que nós somos devedores do Evangelho? É porque cada pessoa que conhece o que é a realidade do Evangelho, o que é a verdade do Evangelho, quem é Jesus, o sacrifício que Jesus fez na cruz em nosso favor, de que a salvação é de graça por meio da fé, e ele vai trabalhar este conteúdo logo adiante, torna-se devedor de poder avisar a outros, compartilhar com outros isso que encontrou. E ele então continua exatamente nessa direção, dizendo: não me envergonho do Evangelho,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo, então, ele diz que não se envergonha do Evangelho, que ele está pronto a assumir o seu papel como cristão, como propagador do Evangelho, de que este Evangelho não é motivo de vergonha, porque trata-se do poder de Deus para a salvação. Foi Deus que enviou Jesus para que, vindo a este mundo, fazendo-se igual a nós e vivendo sem pecado, pudesse levar sobre si o nosso pecado. Nós estávamos com uma dificuldade. A dificuldade é de que o salário do pecado é a morte, assim diz a palavra de Deus, e todos nós pecamos, todos nós cometemos pecado, cometemos atos que fogem ao que era o propósito de Deus para nós, e então a condenação do pecado pairava sobre nós. Mas Deus enviou o seu Filho para levar sobre si o nosso pecado. Quando Jesus estava pregado ali na cruz, ele estava morrendo a nossa morte. É por isso que o apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação. Foi Deus que tomou a iniciativa, foi Deus que enviou o seu próprio Filho. O seu próprio Filho foi obediente até a morte, e morte de cruz, para poder nos oferecer perdão, salvação, vida eterna. Ele faz essa troca de fardos conosco. Ele toma de sobre nós o fardo do nosso pecado e coloca sobre nós a sua justiça, o seu manto de justiça. Ele que não teve pecado, o seu merecimento é a justiça divina, mas ele faz essa troca conosco. Ele assumiu a cruz no nosso lugar e nos dá o seu direito de justiça. Por isso que o apóstolo Paulo vem e diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Ou seja, primeiramente do judeu, porque o judeu foi onde Jesus nasceu. A história do povo de Israel foi a preparação de Deus para a vinda do Salvador. E Jesus então nasceu no meio daquele povo, viveu, exerceu o seu ministério e ali pagou o preço da nossa salvação. Foi tudo iniciativa de Deus. É o poder de Deus que vem ao nosso encontro. E é salvação para todo aquele que crê. Que crê que Jesus é Salvador, que crê que o preço já foi pago, de que agora eu não preciso mais prestar contas diante de Deus. E alguém poderia dizer, mas pastor, então dá para viver do jeito que quiser e não precisa prestar contas? Depois que a gente conhece o amor de Deus, não dá para viver do jeito que quiser. O apóstolo Paulo vai escrever dizendo que o amor de Cristo nos constrange, de tal maneira que Jesus Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E então, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, nos impulsiona, nos motiva. Nós tivemos há pouco o testemunho do pastor André, lá da cidade de Brejo da Madre de Deus. E ele disse que o chamado dele foi exatamente dentro daquele texto que está sendo o texto como divisa da campanha de missões estaduais desse ano. Porque ele entendeu que quando o relato bíblico diz que o Senhor Jesus olhou para as multidões
e sentiu compaixão delas, porque estavam aflitas, exaustas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. E ele entendeu que Deus estava querendo que ele assumisse aquele ministério ali naquela cidade de Brejo da Madre de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus tem para nós é para que venhamos a dar este testemunho do Evangelho. O apóstolo Paulo diz então: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então ele compartilha: eu sou devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Eu sou devedor a todas as pessoas. Em determinado momento o apóstolo Paulo vai afirmar dizendo que fiz-me tudo para com todos, para por todos os modos chegar a salvar alguns. E como tem sido o seu sentimento a respeito do Evangelho? Então, em primeiro lugar, você já entendeu que Jesus morreu para a sua salvação, para que você, crendo nele como nosso único Salvador, aquilo que ele fez na cruz passe a ter valor para a sua vida, porque você o recebe como Salvador e Senhor da sua vida. E se você já o fez, você se sente como o apóstolo Paulo, devedor a todas as pessoas que estão perto e as pessoas que estão distantes, as pessoas que estão ao alcance da sua voz e aqueles para as quais é preciso que alguém vá até eles e que nós possamos ser instrumentos de suporte, de apoio para estes que estão indo ao longe. Então, quando o apóstolo diz aqui, sou devedor, nós somos devedores às pessoas que estão ao nosso alcance, as de perto e as de longe, mas que podemos fazer chegar até elas esta mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que possamos ter a nossa vida colocada nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Se alguém ainda não tinha recebido a Jesus, que esta seja a hora de dizer sim, a minha vida eu quero que esteja nas mãos de Jesus, eu o recebo como meu Salvador e Senhor. E cada um que já recebeu a Cristo como Salvador, que a nossa vida esteja nas mãos dele como instrumentos dele, para que essa mensagem de salvação, essa mensagem de boas novas, esta mensagem de vida, possa alcançar a todas as pessoas no mundo. Neste mês damos ênfase aos pernambucanos, aqueles que vivem aqui no nosso estado e que podem ser alcançados pelos missionários que estão espalhados em todas as cidades, as igrejas e os campos missionários. Há lugares onde já há igrejas que fazem esse trabalho local, há lugares onde ainda os missionários estão atuando para a edificação de uma igreja, para que a igreja esteja então cumprindo com o seu papel plenamente, e nós dando o suporte para que isso se realize. Então, louvamos a Deus pela vida de cada missionário no campo. Hoje tivemos esse testemunho do pastor André, já temos tido testemunhos a cada quarta-feira e teremos até o final do mês de missionários que estão indo aos campos, particularmente aqueles que têm uma ligação direta com a nossa Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Mas oramos por todas as igrejas, por todos os missionários nos campos, para que Deus esteja agindo na vida de cada um, e que todos nós, como igrejas, possamos estar envolvidos nesta campanha que inclui oração pela obra missionária, inclui contribuição para a obra missionária,
de podermos alcançar o alvo de missões para este ano, para todas as igrejas batistas do estado conseguirem levantar o montante de R$600 mil para o sustento dos missionários daqui até o próximo mês de julho de 2022. E nós podemos alcançar muito mais do que isso. Se cada um fizer o seu esforço, o seu empenho para o suporte da obra missionária, nós poderemos fazer muito mais do que esse alvo que é apresentado. Que Deus continue a agir na nossa vida, que possamos ser instrumentos de Deus para alcançar esses propósitos que Ele tem. O apóstolo Paulo começa a sua carta já dando o cartão de visitas, que ela fala do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém e amém. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criastes o que sou, e me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, pois no controle tu estás, no controle
tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. E chegamos ao término deste culto, agradecendo a Deus por tudo que aqui foi feito e suplicando que Ele continue a dirigir a vida de cada um conforme a sua vontade. Vamos orar? Senhor Deus, chegando, Pai, ao término deste culto, mas continuando em adoração a Ti através da nossa vida, nós Te agradecemos por esse tempo juntos, esse tempo de aprendizado da Tua Palavra, nesse tempo de louvor. E assim, Senhor, continua a falar ao nosso coração ao longo deste dia, conforme a Tua vontade, e que possamos estar disponíveis à realização da Tua obra. Abençoa esta igreja neste momento que vivencia, e que, Senhor, Tu estejas tocando os corações para que estejamos todos de mãos dadas para proclamar a mensagem do Evangelho, para levar avante o Teu reino e que, Senhor, o Teu nome seja glorificado na vida de cada um. Essa é a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.